Bem-vindos ao Innovation Office, um web show promovido pela AmCham, que tem como objetivo abrir as portas dos escritórios de inovação do país e perceber como os seus líderes pensam, constroem e entregam inovação para que outras organizações e líderes possam aprender com a sua experiência. Eu sou a Lara. E eu sou o Manuel. E hoje vamos tentar perceber como é que a inovação é parte integrante do trabalho que é feito pela Câmara de Comércio Americana através do seu presidente, António Martins da Costa. Com mais de 40 anos de experiência corporativa, primeiro no Millennium BCP e depois na EDP, António Martins da Costa liderou várias empresas do grupo e foi membro executivo da EDP Corporation. Com uma vasta experiência internacional na Europa, Brasil e Estados Unidos da América, procurou sempre estar continuamente atento ao que o rodeia, tendo realizado diversas formações executivas, quer na AES, quer no INSEAD. Muito obrigado, António, por aceitar este nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso escritório. Muito obrigado. Agradeço o convite. António, então com esta vasta experiência, porquê a Câmara de Comércio Americana, o que o atrai nesta organização e como é que a inovação continua a fazer parte do seu dia-a-dia? Muito obrigado pela pergunta. Não é uma pergunta fácil de responder diretamente, mas vou tentar dar o enquadramento. De facto, como foi referido, minha vida foi sempre uma vida de funções executivas. E chega um momento em que nós temos que passar a ter outras atividades não executivas, mas que são também muito relevantes para continuar a apoiar aquilo que é o desenvolvimento dos negócios, apoiar pessoas que estão na sua fase de crescimento e desenvolvimento e também transmitir conhecimentos e continuar a aprender. O caso da Câmara Americana foi uma coisa que me atraiu por várias razões. Uma delas, porque durante a minha carreira profissional vivi alguns anos nos Estados Unidos. Quando foi do lançamento da EDP, o que é hoje a EDP Renováveis North America, na altura foi feita uma aquisição de uma pequena empresa de energia eólica baseada em Houston, no Texas, e era necessário ir lá consolidar essa aquisição e garantir que a operação se desenvolvia, crescia e felizmente tudo correu muito bem para ser o que é hoje a EDP Renováveis North America. E portanto a minha vida nos Estados Unidos, quer profissional, quer pessoal, foi uma experiência que me marcou muito. Eu já tinha estado em vários países, como referiu, a minha experiência internacional na Europa, eu tinha vivido na Polónia e trabalhei na Polónia, na Holanda, depois estive no Brasil e ir para os Estados Unidos foi talvez o fim deste ciclo de quase 10 anos de experiência internacional, foi o culminar daquilo que foi um conjunto de experiências, porque de facto os Estados Unidos são o mercado. Em termos económicos, em termos financeiros, são o mercado por várias razões. As coisas funcionam de uma forma muito mais ágil e muito mais business-driven e business-oriented do que nas outras partes do mundo, com todos os problemas que possa haver nos Estados Unidos, mas sente-se essa mentalidade permanente de business, de orientação para o negócio, de querer fazer coisas novas, de empreendedorismo, de garantir financiamento, que quando há bons projetos o financiamento aparece. E, portanto, toda esta visão do American Business Model foi alguma coisa que eu gostaria de viver e vivi, tive essa oportunidade. Depois, a Câmara de Comércio é uma instituição muito respeitável e muito com boa reputação, quer dizer, também não me apetecia estar a envolver numa coisa que fosse americana, mas que não tivesse este prestígio, esta reputação. A Câmara de Comércio tem 73 anos de existência, foi criada em 1951 e hoje em dia é uma das principais câmaras de comércio bilaterais em Portugal, e faz parte de uma rede de outras câmaras de comércio americanas espalhadas não só pela Europa, mas como por outros países do mundo. E, portanto, é uma organização respeitada, que tem grandes empresas lá representadas, quer a nível da sua direção, quer a nível dos seus associados. É essencialmente uma câmara de empresas. Temos poucos sócios individuais, mas são sempre bem-vindos, mas é essencialmente
uma associação de empresas, e, portanto, tudo isto se conjugou de maneira a que, para mim, foi atrativo juntar-me e responder ao desafio que me fizeram de ficar na Câmara de Comércio. Portanto, pela fase do meu ciclo profissional, pelo facto de ter vivido nos Estados Unidos, pelo facto de ser uma organização respeitável e também, agora não querendo fugir ao tema, por achar que aquilo se coadunava com as minhas características pessoais. Porque cada um tem as suas características e as pessoas dizem-me, não sou eu, que tenho algumas características diplomáticas, de negociação, de moderação, de obtenção de consensos, e portanto há que pôr em prática, e uma Câmara de Comércio é uma excelente plataforma para fazer isso, porque quem preside uma Câmara de Comércio não manda, tenta influenciar as decisões que são tomadas coletivamente e pôr toda a gente a pensar em conjunto e de uma forma comum dentro de uma organização que é multissetorial e bastante variada. Nos últimos anos, essa relação de negócios que falou entre os Estados Unidos e Portugal tem-se aproximado e os negócios têm crescido de forma sustentada nos últimos anos. Portanto, tem havido muito mais interesse de investimento americano em Portugal. Obviamente que a Câmara também fará parte desse sucesso, não é? Mas aqui estamos um bocadinho a falar de inovação. Como é que define também a inovação nesse contexto e neste crescimento que estamos agora aqui a ver e nesta aproximação entre os dois países? A inovação é de facto o driver do crescimento e eu aqui não posso deixar de falar numa coisa bastante recente que é o relatório Draghi e que deixa transparecer muito bem aquilo que é o gap que existe entre Europa, neste caso União Europeia e Estados Unidos, onde um dos temas que é focado é precisamente a inovação. Como é que a inovação é fundamental para fazer as economias crescer e com as economias a crescer, obviamente, tem-se garantida maior riqueza para poder ser distribuída, para combater as desigualdades, para que socialmente vivamos numa sociedade que é mais equilibrada e mais próspera. E, portanto, a inovação, não há dúvidas nenhumas que é uma das linhas condutoras do crescimento. Agora, a inovação, temos que saber de que é que falamos em termos de inovação, porque há conceitos que às vezes estão um pouco misturados. Começa logo porque antigamente falava-se muito de R&D, Research and Development, ainda se fala, mas agora cada vez se fala mais em R&I, Research and Innovation. Aliás, o relatório Draghi é muito claro sobre o Research and Innovation. E, portanto, aquilo que é a inovação que no passado chegou algumas vezes a ser vista como essencialmente investigação, portanto, investigação fundamental, que era uma coisa mais para cientistas que pensariam em novas soluções, novos produtos, de uma forma um pouco isolada daquilo que era a realidade. Mais académica, não é? Mais académica. Muitas vezes não saía do laboratório, não é? Exatamente. E, portanto, eram excelentes papers de doutoramento, de provas de agregação, mas não passavam, e de publicação, mas ficavam naquele círculo restrito da academia. E depois começou a aparecer uma inovação que surge, ao contrário, surge de quem está na linha da frente, que são as empresas. Começam a sentir que, se calhar, o produto que estão a vender ou o serviço que estão a prestar precisa de ser otimizado. E, portanto, essa otimização permanente, a necessidade de otimização permanente da comercialização do seu serviço ou do seu produto, começa a ser vista já como uma inovação a sério. Já não é só dar uns retoques naquilo que eu estou a vender, não. Eu tenho que inovar e a pressão de quem está na linha da frente, nomeadamente as equipas comerciais, são aquelas que dão muito feedback daquilo que são as necessidades que o mercado está a apresentar. E, portanto, começa a haver essa pressão do front para o back, dizer nós precisamos de inovar, inovação
que cada vez mais agora começamos a ver que é uma inovação contínua. Quando falamos em MVPs, portanto, Minimum Viable Product, é uma coisa em contínuo, quer dizer, vou inovando e vou produzindo uma coisa que seja o mínimo que consiga ter acolhimento no mercado e depois vou melhorando. Esta noção de ir melhorando com o tempo, não tenho que ter o produto acabado logo de início. Mas isto não retira que tenha que se continuar a pensar na investigação fundamental, porque a investigação fundamental tem que estar sempre a pensar 2, 3 passos à frente daquilo que é o dia-a-dia. Mesmo que muitas dessas ideias morram e não tenham sucesso, mas podem não ter sucesso hoje e mais tarde podem vir a ser repescadas, porque não era o timing delas, mais tarde vai aparecer essa necessidade. E, portanto, acho que esta semântica é logo um dos temas que baliza a inovação. Falamos de inovação, falamos de investigação, não são coisas separadas, são coisas interligadas e tem que saber como é que se faz o balanço entre elas. Depois, como disse, o equilíbrio entre aquilo que é a inovação ou mesmo a investigação a nível das empresas e a nível da academia. O que é que faz um, o que é que faz o outro, qual é a dose de cada um, qual é o tipo de parcerias que podem fazer em conjunto, qual o papel dos Estados no fomentar destas iniciativas. Portanto, há aqui um mundo de pensamento para desenvolver. E depois ainda tem ias dizer alguma coisa? Ainda na sequência do que o António estava a dizer, estava aqui a pensar, porque eu estou sempre a pensar que os Estados Unidos são de facto o país muito mais avançado em termos de inovação, e pelo menos é esse que os relatores dizem, e como é que nós, com estes desafios todos que o António acabou de relatar, como é que nós podemos beber dessa inovação e o próprio relatório Draghi dizia que a Europa está a perder algum do seu pé aí neste espaço. Como é que nestas relações bilaterais nós podemos diminuir um bocadinho desse gap e o nosso parceiro tradicional, que tem sido os Estados Unidos, a inovação pode também ser uma das pontes que pode nos aproximar ainda mais. Eu não tenho varinha mágica, mas tenho uma opinião, e a opinião, depois de ler muito e ouvir também muita gente sobre esta matéria, passa por vários fatores. Um deles tem a ver com a academia, com o tipo de formação que nós damos aos nossos alunos e como é que formamos o talento e como é que o direcionamos para a inovação. As escolas europeias são tão boas como as americanas, não hajam dúvidas sobre essa matéria, o talento que é formado aqui, na Europa no seu conjunto e em Portugal em particular. Temos neste momento Business School que são das melhores a nível internacional, temos escolas de engenharia que são das melhores em termos internacionais, só para citar 2 casos. Nos Estados Unidos competimos com eles. O que eles conseguem é pôr esse talento mais rapidamente a produzir coisas que sejam comercializáveis. Por exemplo, um dos temas que aparece também mencionado no relatório Draghi é o tema das patentes. Eu não tenho o rácio agora aqui de cabeça, mas o rácio de conversão de patentes em produtos comerciais nos Estados Unidos é muito superior ao rácio de patentes da Europa. Sim, ou seja, não é pela falta de número de patentes, porque as ideias são geradas, são patenteadas. A questão é converter essas patentes em produtos comercializáveis. E, portanto, o modelo americano nessa matéria é muito mais ágil. É muito mais ágil porque também não tem as barreiras burocráticas de licenciamento, de regulação que existem na Europa. É uma das barreiras que nós temos na Europa é o excesso de regulação e de mecanismos burocráticos que tornam o processo lento e muitas vezes desmotivam as pessoas que estão envolvidas nisso. E até as próprias empresas pensam que isto é capaz de ser uma boa ideia, mas não vai pegar porque o trabalho que vai dar se calhar é demais. Ou há muita pressão para mudar ou então não vai. E, portanto, esse tema é um facto. E outra realidade também é
a dimensão do mercado. Se nós olharmos para o mercado americano e para o mercado europeu, em termos de número de consumidores, poder de compra, etc., são relativamente equivalentes. Um pouco maior nos Estados Unidos, mas na Europa, aliás, há mais população até na União Europeia do que nos Estados Unidos. Poder de compra não é exatamente o mesmo, mas são equivalentes, digamos, são os dois grandes blocos de consumidores a nível mundial. Só que, enquanto os Estados Unidos funcionam como um bloco, apesar de serem 50 Estados, há um nível federal que harmoniza muita coisa, mantendo ainda muita autonomia a nível estadual. Na Europa são 27 países, cada um com as suas legislações próprias, ou seja, não há propriamente... O mercado único ainda não está consolidado, o mercado único a nível europeu. E, portanto, quando se quer fazer um scale-up de um projeto, e é esse um dos pontos também muito importante, de inovação. Alguém cria um produto um inovador, uma solução, uma empresa, quer testar, escalar aquilo para uma dimensão grande. O mercado, de facto, melhor são os Estados Unidos. Tem 330 milhões de consumidores e que funciona de uma forma relativamente harmónica em todos os 330 milhões de consumidores. Na Europa, fazer o scale-up dessa solução vai, por vezes, sofrer embates com restrições no país A, no país B, que são diferentes, e, portanto, fazer essa expansão na Europa não é a mesma coisa que fazer nos Estados Unidos. Não é por acaso que grande parte também vem citado no relatório, grande parte das startups, dos unicórnios que foram criados na Europa, depois fazem o seu scale-up nos Estados Unidos, porque é mais fácil para... Mas acha que isso também tem a ver só com a regulação ou também com o facto que a história dos dois blocos ser totalmente diferente, não é? Uma muito mais recente do que a outra e uma passando provavelmente por muitas guerras também e por uma história mais difícil do que aquela que os Estados Unidos teve e que, por quanto comparada, é uma história muito mais recente, de expansão, não é? Está muito enraizada a expansão dentro dessa história, portanto, essa cultura, se calhar, que eles têm, ou considera que é apenas só aqui, se calhar a regulação resolveria muito do que temos em mãos. Claro, está a tocar aí num ponto que daria para uma conversa, e é uma conversa que eu gostaria de ter. É verdade. Mas é verdade. O background histórico dos dois continentes é diferente. Aliás, o continente americano, os Estados Unidos, nascem muito da imigração europeia para os Estados Unidos e são pessoas empreendedoras. Quer dizer, os Estados Unidos nascem com gente empreendedora. Quer dizer, o conceito do novo mundo, tirando os que já lá viviam, não é? Mas os que chegaram, era criar um novo mundo. Portanto, esse espírito empreendedor e o espírito da posse da terra para poder continuar a fazer o seu crescimento económico e a sua autonomia. Aliás, já agora faço aqui um parênteses, há um livro muito bom do Niall Ferguson que se chama Civilização, que faz bem a comparação dos diferentes modelos civilizacionais ao longo da história, e a parte europeia, a parte americana está muito bem retratada. Mas é isso mesmo, quer dizer, a Europa é um continente antigo, um continente de muitas divisões e muitas aproximações entre povos, quer dizer, há uma história, uma carga histórica. Muita tradição, muita carga. Isso, o que não é necessariamente mau, Claro. É bom. Tem que se perceber que é um modelo de funcionamento diferente do modelo americano, e o modelo americano leva vantagens em algumas coisas que a Europa, sem perder a sua diversidade, que não deve perder, na minha opinião, mas há coisas que pode pôr por cima e garantir um funcionamento mais harmónico dentro das duas economias. Efetivamente, a inovação está muito associada às startups, não é? Isso é um mundo muito efervescente de inovação. E agora, puxando aqui um bocadinho outra vez à Câmara de Comércio Americana, como é que o António vê esse paralelismo, não é, da inovação para uma startup ou a inovação feita por uma associação?
Como é que vê a inovação feita pela Câmara de Comércio Americana aqui em particular? Vejo da seguinte forma: a Câmara de Comércio Americana como qualquer Câmara de Comércio, é uma plataforma. É uma plataforma de discussão, uma plataforma de reflexão, uma plataforma de tomada de posição quando tal se justifica. E, portanto, o papel de uma Câmara de Comércio no tema da inovação, neste caso na Câmara de Comércio Americana, é ser um catalisador de ideias, promover junto dos seus associados a geração de ideias, o confronto de opiniões, eventualmente tomadas de posição comuns sobre determinadas matérias, e depois ser um enabler, ajudar a que as coisas aconteçam. Portanto, é necessário organizar uma série de podcasts. A Câmara de Comércio obviamente se associa, a Câmara de Comércio é a primeira interessada em que se faça essa discussão e essa divulgação. Portanto, este é o principal propósito da Câmara, dando sempre a prioridade aos seus associados. Portanto, os associados é que são o driver, os iniciadores, os grandes protagonistas daquilo que se faz dentro da Câmara de Comércio. A Câmara de Comércio em si é uma plataforma que, como digo, neste caso da inovação, fomenta a inovação e tenta que o assunto passe para o top of mind e seja um assunto discutido a nível multissetorial, porque, como recordaram e muito bem, a Câmara de Comércio tem muitos setores lá representados, desde a tecnologia até farmacêuticas, turismo, real estate, educação, áreas industriais, energia, temos todos os setores praticamente representados. E, portanto, banca, seguros, estão lá representados. E, portanto, essa aproximação multissetorial é alguma coisa que temos que preservar e temos que dinamizar. Portanto, Câmara de Comércio, eu diria, catalisador e enabler, que é assim. Muito bem. Assim, para a sua experiência, que passou por vários países e também ao longo da sua vida, a inovação foi tendo várias formas, como também já referiu aqui. Olhando um bocadinho para essa inovação, como é que ela foi feita, quais seriam os maiores obstáculos que foi vendo? Já falou num que é a regulação, óbvio, na Europa, mas olhando agora para o mundo e para as experiências que foi tendo, quais foram os principais obstáculos que foi vendo ao longo da sua carreira frente à inovação? Eu posso dar-lhe o exemplo pessoal, que é quando nós chegamos a um país novo, por exemplo, com uma operação ou feita greenfield, portanto, arrancar do zero, ou por aquisição de uma outra unidade empresarial, nós tentamos levar para essa unidade, para essa nova operação, aquilo que nós consideramos que são as melhores práticas que conhecemos de outros lados. E, portanto, essa transferência de melhores práticas e de know-how é uma coisa absolutamente fundamental para garantir que todos ganham. Portanto, que há de facto, aí sinergia nesses processos de criação de novas unidades de negócio, de expansão internacional, etc. Isso normalmente é visto unidirecionalmente, ou seja, quem faz uma aquisição, quem começa, entende que tem um know-how que vai transportar para o outro lado. Esquece que do outro lado também há know-how. Claro. E se calhar know-how que é muito importante e em algumas coisas até melhor do que aquele que quem adquire ou quem lança tem. E, portanto, há que saber também aproveitar o melhor daquilo que é o target, daquilo que é o alvo, o local onde nós vamos. Ouvir quem lá está no terreno, aprender com eles e aquilo que eu costumo dizer são às vezes preconceitos, nós levamos preconceitos, estarmos preparados para que os preconceitos se ajustem. E, portanto, os nossos referenciais, nós temos que levar referenciais sempre. Eu acho que é um dos temas importantes, a mim ajuda-me imenso, é criar frameworks, portanto, modelos de referência sobre aquilo que estou a tratar. A atividade que estou a desenvolver, o negócio que estou a gerir, eu tenho que ter um framework mental
para aquilo. Mas tenho que estar preparado para quando chega uma nova realidade, esse framework tem que estar preparado para se ajustar. Deixar cair algumas peças que não são fundamentais, incorporar outras novas peças que por vezes até vão mudar o meu framework, o meu referencial vai mudar. Não pode mudar nos valores fundamentais. Quer dizer, há um conjunto de valores fundamentais que esses são imutáveis, digamos, um bocado dogmáticos, esses são dogmáticos, esses têm que ser os valores pelos quais nós nos guiamos. Agora, tudo que vai acima dessa camada, nós temos de estar preparados para fazer essa discussão, essa abertura, essa incorporação. Eu costumo utilizar uma frase que às vezes pedem para fazer umas palestras, que é adapt and adopt. Ou seja, quando chegamos a um sítio novo, temos que nos adaptar à realidade daquele local. Temos de tentar perceber porque é que as pessoas são diferentes, porque é que a cultura é diferente, não só a cultura da sociedade em si, mas a cultura daquela organização em particular, e temos de estar preparados para adotar coisas que nós vemos lá e que se calhar fazem sentido adotar numa organização mais alargada. Portanto, temos este esforço de adapt and adopt é uma coisa um exercício que faz bem, acho eu. Muito bem. Um pouco como em Roma ser romano. António, e que iniciativas, assim, gostava que partilhasse connosco algumas das iniciativas de inovação que a Câmara de Comércio Americana tem potenciado e que sejam, assim, relevantes para si partilhar connosco? Bom, nós temos vindo a lançar um conjunto de iniciativas que são transversais, ou melhor, onde o tema da inovação é transversal a essas iniciativas. Este ciclo é um ciclo especialmente dedicado à inovação. Nos outros não houve propriamente ciclos dedicados à inovação, porque, como digo, estavam transversais, estavam incorporados, estavam embebidos nas iniciativas em si, mas eu recordo que a Câmara de Comércio está organizada não só a nível da sua direção alargada, que neste momento os principais responsáveis das empresas que pertencem à direção, CEOs, C-Level, estão todos na nossa direção, e estamos organizados em comitês de atividade. E esses comitês de atividade são dedicados a temas específicos, sejam eles a transição energética, sejam eles as questões mais tecnológicas como a inteligência artificial, dados e cibersegurança, ou um comitê dedicado à tecnologia e inovação, que é coordenada pelo Manel, e muito bem, e que, portanto, esse foco é muito da inovação na área tecnológica, mas o que é da área tecnológica extravasa sempre depois para as outras áreas todas, porque a tecnologia está infiltrada em todo lado. E, portanto, esse comitê é um dos principais comitês para dinamizar o tema da inovação. E, portanto, este ciclo de iniciativas sobre inovação é alguma coisa que a Câmara acarinha com muito empenho e que vê com grande expectativa o sucesso que certamente virá daí. Temos outras iniciativas também ligadas à inovação. Por exemplo, temos um comitê de R&D and Education, esse mais ligado à academia, onde ainda estamos a procurar qual é o modelo ideal de funcionamento dessa área de R&D, nomeadamente na ligação entre as universidades americanas e universidades portuguesas. Tem havido aqui às vezes alguns quiproquos, nomeadamente o célebre programa MIT, Cornell e Austin, que foi assinado há uns anos atrás com universidades portuguesas, que houve o anúncio que eventualmente não iria continuar, mas felizmente está a continuar, obviamente sujeito a revisão,
mas que é uma parte importante daquilo que é a ligação destes dois ecossistemas, claro. como referi no início. O talento é fundamental, quer dizer, e as pessoas têm que estar, de facto, a ver oportunidades de fazer cruzamento de conhecimentos de um lado e do outro do oceano, e também oportunidades de desenvolver os seus projetos e as suas carreiras. Claro, e não ficarmos fechados sobre nós mesmos, claro, obviamente. Eu se calhar fugi agora aqui um bocadinho ao tema, porque eu, tendo aqui a oportunidade de ter o António connosco, não resisto a fazer uma pergunta sobre geopolítica internacional, não é? Vivemos momentos tão conturbados, não é? Em que o status quo dos últimos 20 ou 30 anos está a mudar claramente, e há neste momento uma incerteza grande sobre qual vai ser o futuro destes equilíbrios das forças internacionais. Em primeiro lugar, como é que vê este tema? E em segundo, como é que a Câmara de Comércio pode ter ou não aqui um papel neste equilíbrio futuro? Bom, a Câmara de Comércio tem basicamente como papel fomentar diálogo entre as diferentes partes, promover a discussão, aproximar pontos de vista, alavancando naquilo que são as áreas consensuais, mas também valorizando aquilo que são os não consensos, portanto, as diferenças, porque nem todos temos a mesma opinião sobre os mesmos temas. Portanto, mas o que é bom é que eles se discutam, e que haja diálogo sobre esse assunto. Infelizmente, como disse muito bem, estamos a viver tempos muito conturbados, não só pela questão da Ucrânia, a guerra da Ucrânia, mas também aquilo que estamos a assistir no Médio Oriente, estamos também a ver na Ásia Pacífico, estamos a ver uma série de instabilidades no mundo que levam a que o tempo que o mundo ocidental viveu, pacífico, de prosperidade, no pós-Segunda Guerra Mundial, que foi um período inigualável na história, de crescimento, de criação de bem-estar, de criação de riqueza, de redistribuição da riqueza, de retirar gente da pobreza, foi um ciclo fantástico, que depois ainda teve uma segunda derivada quando foi da queda do Muro de Berlim, e, portanto, e a integração daqueles países, daquelas sociedades que tinham vivido regimes mais restritivos num mundo mais aberto de economias de mercado e de democracias tal como nós as conhecemos no mundo ocidental. Portanto, é um período que, infelizmente, está a sofrer bastante. Eu diria que começou logo o primeiro embate com o 11 de setembro, que fez agora 23 anos que ocorreu, e portanto isso mudou o mundo já em muitas coisas. Depois tivemos a grande crise financeira das dívidas soberanas em 2008, a queda do Lehman Brothers, etc. Foi, digamos, um colapso, uma forma de demonstrar que alguma coisa estava mal no sistema capitalista e que precisava de ser corrigido. Mas aí o sistema capitalista, com todos os seus problemas, todos os seus defeitos, consegue ir corrigindo, e corrigiu. Mas infelizmente chegamos a momentos geopolíticos em que a tensão encontra escapes em conflitos armados. E onde é que eu quero chegar com isto? É uma realidade. Todos nós gostaríamos que não acontecesse. Seria melhor continuássemos a viver em paz e em crescimento e numa harmonização que fosse alargada até ao resto do mundo, não ficasse só no chamado mundo ocidental, Europa e América do Norte, mas a América Latina, a Ásia Pacífico e a África, que é sempre um continente esquecido. E tendo em consideração que o mundo está a ficar cada vez mais multipolar e o centro de gravidade do mundo está-se a mover para a Ásia-Pacífico. Quer dizer, os colossos que nós estamos a ver a serem criados do ponto de vista económico, China, Índia e outros países do Sudeste Asiático, têm um dinamismo, uma vivacidade económica entre eles. Já nem vou discutir as questões de organização política, porque são outros temas, mas a economia é vibrante naquele mundo do Índico-Pacífico é vibrante. E, portanto, nós, no Atlântico, temos que perceber que isso está a acontecer e, portanto, tem que se ter isso em consideração.
Agora, finalmente, mas olhando para a realidade, que é uma realidade neste momento de confrontos armados, inclusivamente, o papel da defesa é um papel determinante. E aí tocamos na inovação. Se formos ver, grande parte da inovação que se desenvolve nos Estados Unidos está ligada à defesa. Claro. Na Europa não. Na Europa não, porque cada país tem o seu sistema de defesa, muitas vezes não são compatíveis uns entre outros, portanto não há escala suficiente para fazer um desenvolvimento como os Estados Unidos fizeram. É uma coisa que o relatório de Draghi também aponta. É uma das vias de conseguir promover a industrialização da Europa, dinamizar a investigação, ligando isso ao setor da defesa, que, como sabemos, na Europa ainda é mais crítico do que nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão mais isolados geograficamente. A Europa tem vizinhos que estão em conflitos que estão muito mais próximos do que os Estados Unidos. Portanto, o tema da defesa, da investigação, da inovação ligada à defesa é um dos caminhos que eu penso que deve ser seguido pela Europa. Então, e o que é que mudaria na Europa? Agora lembro-me, vem-me à cabeça o Tratado de Maastricht, já lá vão muitos anos, mas tinha aquelas 3 patas, não é? E o que foi mais para a frente foi a económica e a moeda única, mas também havia a da defesa e até de política um pouco mais profunda ainda, mas o que é que mudaria para que de facto tivéssemos aqui um papel mais preponderante neste caminho também da inovação e do mundo, não é? Termos, ao fim e ao cabo, fazendo a ponto com aquilo que também partilhou há pouco, de sermos um continente que tem muita regulação e, portanto, acaba por ser um pouco menos, arrisca menos, acaba por dar passos mais pequeninos e não tão grandes como os Estados Unidos, por comparação, não é? Ligou muito bem aí ao tema de Maastricht. Do ponto de vista económico, nós avançamos muito. O mercado único, de facto, está muito mais desenvolvido e a gestão de fundos está muito mais desenvolvida do que era no passado. No entanto, ainda está muita coisa por fazer e sabe-se aquilo que falta fazer. A criação do verdadeiro mercado único ainda tem passos a dar. Nomeadamente um dos passos que é referido frequentemente para financiar o crescimento da economia europeia de maneira a conseguir preencher o gap versus Estados Unidos. A Europa vai precisar de duplicar o investimento que fez nos últimos anos. Fala-se em qualquer coisa como 800 mil milhões de euros por ano que precisará de fazer. Isso tem que ser conseguido à custa não só de capitais próprios, mas de capitais alheios, ou seja, endividamento. E esse endividamento, dizem alguns especialistas, nomeadamente o relatório Draghi, mais uma vez, que deve uma parte desse endividamento ser um endividamento global para a União Europeia, ou seja, emissão de dívida da União Europeia. E não apenas dívida de país a país. Certo. Para quê? Para beneficiar de um grau de risco que é o grau de risco do portfólio conjunto e não de cada uma das peças isoladamente. Aliás, nós vimos, quando foi da crise das dívidas soberanas, o que aconteceu ao risco país em Portugal versus o risco país Alemanha. Eu penso que toda a gente pensava, bom, como estamos no euro, agora o risco é igual. Não era igual. Os mercados veem de maneira diferente. Porque a Alemanha continuava a emitir dívida com baixo risco, Portugal emitia dívida com um risco elevadíssimo e, portanto, foi penalizado por isso. Portanto, a emissão de dívida a nível europeu, que foi feita quando foi agora para o pós-Covid, portanto, para o plano de emergência de Covid, é alguma coisa que também está a ser recomendado e isso completaria o mercado único. Para fechar ainda o tema do mercado único, há um outro ponto que é a harmonização das políticas fiscais.
Cada país tem a sua política fiscal. Não significa que se deve pôr uma política fiscal igual em todo o lado. Aliás, nem os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos têm uma política fiscal única a nível federal, mas depois cada Estado tem a sua política fiscal dependendo da atratividade que querem criar para o investimento no seu Estado ou no Estado do lado, não é? E, portanto, a Europa ainda não conseguiu fechar este tema de criação do mercado único. Quanto ao tema político, eu acho que há um problema de governance na União Europeia. E o problema de governance é como é que é gerida a União Europeia, como é que ela é financiada. Porque eu entendo a relutância de alguns Estados-membros dizerem eu não quero transferir a minha soberania nacional para um Estado federal. Portanto, essa seria uma visão mais extrema, era criar uma Europa federal. O outro ponto é dizer, não, vamos manter uma Europa de nações e há apenas uns órgãos que fazem a discussão, como a Câmara de Comércio, entre si, de matérias de interesse comum, e é mais um espaço económico do que outra coisa. Se calhar entre estas duas visões vai-se encontrar um modelo melhor, mas que tem que ter governance. Qualquer empresa tem uma comissão executiva, tem um board não executivo, tem comitês de auditoria, tem eleições, e portanto isso é um tema para discutir, mas que já foge um bocadinho à nossa tempo, e infelizmente também já estamos aqui a chegar perto do final desta nossa conversa, que aliás é muito agradável. Muito agradável. A experiência que o António tem é de facto muito grande e portanto daria-nos para estar aqui muito tempo na conversa. E se calhar aproveitava para lhe fazer uma última pergunta que tinha a ver um bocadinho com também dessa sua experiência. Que conselhos é que daria àqueles que são os jovens empreendedores, empreendedoras e líderes de negócios? Que conselhos deixaria para o seu dia-a-dia? Dar conselhos a jovens ainda posso dar. A pessoas que já são mais velhas posso dar opiniões e cada um segue aquela que quer. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer, até nas palestras que dou, nas universidades, por vezes convidam-me para fazer alguns cursos, é aprender continuamente. Quer dizer, nós estarmos sempre preparados para aprender. E eu tento pessoalmente fazer isso, aprender sempre alguma coisa nova, conhecer pessoas novas, ouvir discussões novas, coisas que nos parecem estranhas de início. Porque é que isto é assim? Isto é um disparate, mas depois temos que ir lá e, portanto, a aprendizagem contínua, o learning, é absolutamente fundamental. E fazer o update dos conhecimentos. O Manel referiu o meu caso pessoal, que passei em vários sítios, na AES, uma excelente escola, no INSEAD. Também estive na Wharton School, nos Estados Unidos, a fazer um EMP, que foi uma experiência intensiva e imersiva muito grande. Ou seja, ao longo da minha carreira procurei fazer sempre formações específicas que quer dizer, não tem que ser todos os anos nem todos os dias, mas de vez em quando temos que fazer um refreshing e um update e depois juntarmos com pessoas que se calhar nem conhecemos, passamos a ser amigos, em alguns casos, que vêm de setores mais variados, dos países mais variados e fazer ali uma reflexão dos nossos problemas, como é que vemos o mundo de uma forma diferente. Acho que isso é muito importante, essa aprendizagem contínua. A questão do escutar, do observar, estar atento, é muito importante. E criar modelos mentais. Como eu disse, escutar, analisar, observar e vamos criando os nossos referenciais. Às vezes são distorcidos, são enviesados porque temos preconceitos, mas depois eles vão ao sítio. Quer dizer, se nós estivermos atentos, ouvirmos, corrigimos, e depois começarmos, quem é empreendedor tem que desenhar o seu business case. O que é que quer fazer? E quer fazer, não é só eu quero fazer uma coisa gira porque acho que há espaço para isso. Isto não vai só de giro, isto tem que se vender, tem que saber como é que se vai financiar, como é que eu vou montar uma estrutura que seja sustentável para dar os primeiros passos e depois como é que ela pode crescer.
Se calhar vou precisar da ajuda de alguém que vai ter que me fazer um coaching deste processo de crescimento, porque todos nós conhecemos gente que tem ideias fantásticas, mas depois não sabem montar um negócio, não sabem como transformar essa ideia num negócio. Portanto, ouvir e criar esse business model. E depois, trial and error, vai tentando, falhou, não desiste, continua. Também há que dizer que não vale a pena teimar no erro, muitas vezes, quer dizer, porque se falhou uma, duas, três, alguma coisa vai mal, então se calhar mais vale mudar de agulha e ir para outra coisa. Porque, quer dizer, quem mete lá o dinheiro tem que saber que há um período ao final do qual terminaram as experiências, já não há mais trial, quer dizer, já houve suficientes errors. Tem que partir para outra. Tem que partir para outra. E, portanto, eu diria que quem está neste mundo empresarial deve colher o mais possível de experiências, falando com outras pessoas, tentando, como digo, fazer formação contínua ele mesmo. E não tem que ser, às vezes, ir para uma academia ou para uma escola. Há muitas formas de nós ganharmos conhecimento. Basta ler artigos que hoje em dia na internet, todos os dias somos bombardeados com coisas fantásticas que o problema é que não temos tempo de ler, não é? mas acho que é uma boa medida. Muito bem. Então ficamos com os seus conselhos. Eu diria que aprender continuamente, estar aberto a experiências e outras visões, escutar, ter um bom business case e não ter medo de errar. Exatamente. É isso, não é? Muito bem, é isso mesmo. Muito obrigada, António. É sempre um gosto, um prazer muito grande. Acho que aprendemos sempre imenso. Muito obrigada, mais uma vez. E assim terminamos este episódio do Innovation Office, que abriu as portas a uma visão sobre a inovação aberta e diversa numa indústria tradicional, de uma associação, não é? Que tem várias indústrias, aliás, e muito transversal no nosso país. Certo. E obrigado, António, mais uma vez também, por partilhar connosco a sua visão de uma associação de elevada inovação e impacto sobre como criar pontos e desromper ideias pré-concebidas e que vão com certeza ser muito úteis para todos os líderes e organizações que nos estão a ouvir. Um obrigado especial também à Altice Portugal, que nos acolhe neste magnífico estúdio, e claro a todos os inovadores que estão desse lado. Já sabem, esta porta volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar com a vossa visita. Até lá, continuem a construir o futuro e a criar histórias épicas de inovação, para que as possamos contar por aqui depois. Até já!